O tema de hoje está em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 16 e 17. Esse tema não desperta interesse pelos mesmos motivos da de ontem e da de anteontem. A de ontem e anteontem era mais curiosidade, coisas sobre o sobrenatural, acerca do mundo oculto. A de hoje é medo. A de hoje é medo. Já atendi muita gente em gabinete pastoral, achando que cometeu o pecado para a morte. Achando que blasfemou contra o Espírito Santo, que é quase um primo daqui do pecado para a morte. Gente que chegou em níveis críticos da fé, achando que não tem mais salvação. Isso acontece de uma maneira... Porque muitos ambientes cristãos, eles lidam sobretudo com a culpa. Tem muita gente que não consegue se desvencilhar da culpa, sobretudo em ambientes de igrejas que têm uma perspectiva mais dogmática e, com o perdão da expressão, às vezes até mais manipuladora. Eu falo com muita gente que está movida por medo. Talvez, tem gente aqui na live, tem gente que vai assistir essa live depois, que talvez se interesse pelo tema, pelo medo de ter cometido um pecado para a morte. João vai dizer, sobre esse tema, sobre esse tipo de pecado, eu aconselho que nem orem. Eu não mereço nem mais a oração dos meus irmãos. Eu não sou digno nem mais de ser considerado dentro da igreja. E aí? Como lidar com essa situação? Então, como eu disse para vocês, o nosso método ele é baseado em fazer as perguntas. Recapitulando, as perguntas que são... Eu já vi pessoa agradecer porque Deus curou os piolhos. A senhora não tem direito de falar isso nessa live. Gente, isso é verdade. Eu com 6 ou 5 anos de idade, eu levantei para glorificar a Deus na igreja, fiz uma oração pública no meio da comunidade e disse, Deus, eu te agradeço porque o Senhor curou os meus piolhos. E o pastor na época, era meu pai, disse, agora os piolhos estão todos curados, essa aula vai ter ainda mais dor de cabeça. Teve isso mesmo, viu, Maria Sandra? Mas a senhora veio aqui para me constranger. Então, tem gente que ora pelo piolho, quanto mais pelo cachorro. Pode orar, meu filho, ore pelo seu cachorro tranquilamente. Deus é misericordioso para se preocupar com tudo aquilo que é importante para nós. E veja, Deus, lê o livro de Jonas, Deus teve misericórdia também dos animais, tá bom? O livro termina com Deus manifestando misericórdia dele por 120 mil homens que não sabiam distinguir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também por muitos animais. Deus olha com carinho sim e tem misericórdia dos animais. Vamos lá, recobrar os nossos 5 passos que a gente sempre faz para interpretar um texto bíblico. Exegese, hermenêutica, aplicação e homilética. São nomes técnicos. Então, grave as perguntas que a gente vai fazer. Se você não quiser gravar os nomes técnicos dos métodos, grave as perguntas. Vamos lá. Pergunta 1. Qual texto vou examinar? Desenvolva a afeição com o texto. Pergunta 2. O que? Desenvolva a descoberta do texto. O que é o que o texto diz no seu tempo, no seu espaço, na sua cultura. 3. Por quê? Por que o autor disse o que ele disse? O que ele queria resguardar? Qual o valor moral? Qual o valor eterno? Qual o sentido profético que ele tem aplicável em qualquer tempo, em qualquer espaço? 4ª pergunta, para quem? Aqui a aplicação. Para quem esse texto continua falando? Para quem ele é relevante nos dias de hoje? Cremos que a Bíblia é um livro vivo, um livro eficaz, que não se perde no tempo, não está prescrito, não está caduco. A Bíblia continua falando aos nossos corações nos dias de hoje. Para quem esse texto ainda é relevante? A última, como? Como eu verto ele em discurso, como eu converto ele em linguagem, como eu anuncio, como eu proclamo a palavra e todo o entendimento que eu adquiri nos métodos e nos passos anteriores. Basicamente, é isso que a gente vai perguntar à Bíblia e é esse mistério que a gente vai tentar resolver. E quero que você esteja comigo. Eu vou ler o texto. Eu tenho aqui em mãos a Bíblia de Jerusalém. Pode usar a versão que você preferir, não tem nenhum problema. Leia comigo o que está em 1 João, capítulo 5, verso 16. É um tema que vale um exame cuidadoso para a gente não fazer doutrina errada. Gente, esse texto já foi usado para toda
sorte de carnificina dentro de igreja, na mão de pastores totalitários, de líderes manipuladores e principalmente, gente, de vitimismo e culpa deliberada na mão de crentes mal informados e imaturos. O objetivo dessa live é trazer libertação, é trazer algo que deixe o seu coração livre para entender as Escrituras, se afeiçoar a ela, desenvolver prazer e liberdade em Jesus Cristo que o Espírito Santo concede. Olha o que está escrito na minha versão. 1 João capítulo 5, verso 16 em diante, diz assim: se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida a esse irmão. Se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado, em algumas versões está, existe pecado ou existe um pecado. Existe pecado que conduz à morte. Mas não é a respeito deste que digo que se ore. Toda iniquidade é pecado. Mas há um pecado que não conduz à morte. Em outras versões, há um pecado que conduz à morte. Ele tem essa variação aí no texto. Então, primeiro passo exegético. As nossas primeiras impressões, pré-concepções, pré-conhecimento, o que você sente imediatamente ao ler esse texto. Primeira exegese mais honesta, medo, tá? E por isso eu quero dizer para você o primeiro tema dessa aula, a primeira frase de efeito. Eu estou largando várias frases e eu acho que isso ajuda a fixar e fazer pedagogia acerca do texto. Então a primeira frase que eu quero lançar aqui no nosso exercício exegético é: pecado para a morte, 2 pontos, quando a comunidade já não reconhece vida. Isso é uma chave para você entender. Porque para entender o que é pecado para a morte, a gente tem que entender o que João chama de vida e o que João chama de morte. Será que alguém pecou e caiu estatelado no chão? Será que é o que aconteceu com Ananias e Safira? Será que é a blasfêmia do Espírito Santo? O que será que João está falando para que a comunidade, e é uma carta comunitária, reconheça que alguém pecou para a morte e já nem ore por ele? Gente, puder dar o like aí, ajuda muito o YouTube reconhecer esse vídeo como mais relevante. Puder só dar um likezinho aí, já ajuda bastante. O YouTube começa a achar que o vídeo tem mais importância e recomenda para mais pessoas. Se você deseja que essa mensagem alcance outras pessoas, é um convite que eu te faço. Dá um like e aí vai ajudar muito ao nosso crescimento e ao espalhamento dessa mensagem. Se você acredita nela, vale a pena. Pecou e está estatelado. Pecado para a morte. Vamos lá. Perguntas de entrada, perguntas honestas que a gente faz nesse passo exegético, passo onde a gente distribui o nosso sentimento, bota para fora e conduz a leitura sabendo que a gente traz concepções prévias acerca do texto. Primeiro, por que eu tenho medo desse texto? Normalmente as pessoas leem esse texto com medo. Culpa, ansiedade, trauma religioso, pecado que você cometeu há muito tempo, ausência de sentimento de perdão. E se você não se sente perdoado por Deus, você é uma pessoa que vai ter necessariamente dificuldade em perdoar as pessoas. Dificuldade em perdoar os erros da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu irmão, das pessoas que te feriram e feriram às vezes de verdade. E você não vai conseguir perdoar. E em primeiro lugar, talvez porque você não se sinta perdoado por Deus. Esse texto pode ser um dos textos que distribui e dispara o gatilho do medo em seu coração. Segunda questão e pergunta exegética que a gente faz. Exegese, perfeito, Giovanni, é assim que se escreve. Eu tendo a ler pecado para a morte como um pecado específico que Deus odeia mais do que os outros? É assim a minha leitura? Vamos lá. Terceira pergunta. Eu estou procurando aqui uma lista, uma curiosidade, ou uma bússola pastoral, um discernimento. Eu quero um dogma ou eu quero uma iluminação? Então, aqui nessas lives, mais do que respostas, eu estou oferecendo caminhos. Ok? Para que você também chegue a conclusões. Você não precisa chegar à mesma conclusão que eu. Teve ontem gente que disse: olha, eu discordo da sua posição final, mas eu agradeço pelo caminho que você me ofereceu. Ontem, anteontem, teve gente falando isso. O caminho é maravilhoso, mas no final eu não sei se concordo. Aí a conclusão não tem problema.
Tem gente que continua achando que não era Samuel, tem gente que acha que era Samuel, não tem problema. Mas é importante você captar o sentido amplo e a resposta e a iluminação que o texto vai lhe dar. Tá bom? Existe exegese e também exegese. Não, cada um, cada qual, cada um. Perfeito. São coisas diferentes. Exegese, passo 1. Exegese, passo 2. Exegese é com S, exegese é com X. Ok? E e E. Exegese é entrar, conduzir. Exegese é o contrário, é extrair. Ok? Então vamos lá. Alerta metodológico. Vamos lá, para você entender, isso é um contexto amplo de 1 João. 1 João não foi escrita para gerar pânico em crentes sensíveis. Ela foi escrita para dar discernimento e segurança a uma comunidade em crise. Vou repetir. Primeira epístola de João não foi escrita para gerar pânico em crentes sensíveis. Ela foi escrita para dar discernimento e segurança a uma comunidade que estava em crise. Beleza? Vamos lá. Então vamos para o passo 2. E aqui é o passo mais que a gente gasta mais tempo, é um passo mais robusto. E eu vou gastar um certo tempinho nele hoje. Tá bom? Então estejam comigo. Passo da exegese. Uma exegese robusta, ok? Descoberta do texto. Qual é o contexto imediato dessa carta? Tá bom? Primeiro, leia também os versículos a partir do 13. Eu tenho 3 blocos aqui para a gente dar uma encarada e verificar exatamente o que esse texto está dizendo. Verso 13. Eu vos escrevi tudo isso a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes a vida eterna. Então aqui no verso 13 eu tenho um encadeamento claro onde eu estabeleço em primeiro lugar, verso 13, eu estabeleço propósito. Quem estiver anotando, anota. Verso 13, estabelecimento de propósito. Ele diz, vocês sabem que tem vida. Tá bom? Vocês têm uma segurança. Vocês têm, no grego, assurância. Vocês têm essa constatação, vocês têm um propósito. Ele está dizendo, eu vos escrevi para saberdes, para dar a noção a vocês de um propósito. Vocês têm vida. Versos 14 e 15, leiam comigo. 14. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Então, no verso 14 e 15, o estabelecimento da confiança na oração. Em primeiro lugar, o bloco, o encadeamento, João está estabelecendo um propósito. Verso 13. Em segundo lugar, a confiança na oração. Todas as vezes que vocês orarem, confiando na oração segundo a vontade de Deus. Com o propósito, eu entendo a vontade de Deus. Com a confiança na oração, eu oro segundo a vontade de Deus. Aí eu adquiro confiança nesse processo. Eu entendo que vale a pena orar. Vale a pena orar pelo atacante do Bahia, vale a pena orar pela minha cachorrinha, vale a pena depositar tudo em Deus. Versos 16 e 17. Eu tenho aqui um disclaimer, um caso específico, algo digno de nota, que João vai chamar a atenção. E aí, versos 16 e 17 é o que a gente leu na abertura dessa live, é o tema dessa live. A gente vai ter um caso específico, a oração por irmão em pecado, com uma exceção. Sempre que você vir um irmão em pecado, primeira atitude, ore por ele. Viu o irmão que está em pecado, ore por ele. Aí ele está dizendo que tem uma exceção. Se o pecado não for para a morte. E aqui, uma exegese crucial. Nos versos 16 e 17, não é um tratado sobre demonologia. Não é um manual sobre pecado imperdoável. É um caso pastoral dentro de um ensino sobre oração e cuidado comunitário. João não está querendo fazer uma legislação de pecado imperdoável, de demonologia, da ação de espírito maligno na vida do homem. João está tratando um caso pastoral. A questão ali é comunitária. Ele está falando sobre a vida de uma igreja. Entendam isso. Esse é um viés interpretativo que a gente deve adotar. Tá bom? Vamos lá. Um abraço de Osasco. Beijo, meu irmão. Christopher, tamo junto, viu?
Tem algumas observações gramaticais aqui do grego, tá bom? Vou falar isso bem rápido, você não tem obrigação de saber grego, mas eu vou trazer essas observações bem diretas, bem rápidas, para a gente entender o que seria uma tradução um pouquinho mais literal, dando os meus robustos conhecimentos de grego para você. É porque o Novo Testamento, para mim, quando eu leio, é difícil, porque parece grego. De fato, é grego. Então, eu tenho alguma base de grego, muito pouca, mas eu vou tentar trazer essa orientação aqui dentro, inclusive, da comparação de como essa palavra é usada normalmente em outros contextos nas escrituras, tá bom? Lembrando, estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no YouTube. Ó, se você ainda não entrou no nosso grupo de inscrição lá para a imersão do Iluminar, ainda dá tempo de você entrar e receber o material dessa aula de hoje. 9 horas, minha equipe dispara e vai estar chegando lá no grupo do WhatsApp para você ver o material. Tá lindo o material da aula de hoje, ok? Então vamos lá. Primeira conexão aqui, quando a gente começa no verso 16. Se alguém vir, a expressão eantisede. Eantisede. Vir, ide. Eantiside. É a expressão grega que vai dizer o ver é uma linguagem comunitária. Observar o caso real concreto. Se você viu, segue seu irmão, adelphon auto, tonadelphon auto. Seu irmão, ou seja, uma delimitação. Estamos falando de alguém dentro da sua esfera comunitária, dentro da sua igreja, ou ao menos visto como tal, alguém que você encara como seu irmão, alguém que a comunidade reconhece como irmão. O texto é para esse, ok? Segue. Ele continua dizendo: Hamartononta hamartian miprostanaton. Hamartononta é gerúndio, é pecando, e vem do hamartia. Vocês conhecem esse conceito de hamartia? Não sei se já ouviram, é um conceito muito robusto, muito amplo, muito difundido. Hamartia, errar o alvo, normalmente traduzido assim. É uma manobra militar, muitas pessoas traduzem dessa forma, não é a única tradução possível, mas pecado. Hamartia, pecado. A doutrina que estuda o pecado, dentro da teologia, a gente chama de hamartiologia. Então, hamartononta hamartian miprostratanaton. Thanaton é morte. Thanaton ou thanatos é morte. É um particípio presente. Hamartononta é pecando, estando na atitude do pecado, no processo. O ato observado não exatamente um estilo de vida, não é que ele tem esse estilo de vida de pecar, mas praticando esse ato, ou você sabe que ele está nesse ato. Pronto. Se você viu o seu irmão praticando um ato pecaminoso, que você sabe que ele tem feito esse ato pecaminoso, um evento real em andamento, um gerúndio, que no grego é um particípio presente, e aí ele vai dizer, não em direção à morte, meprostanaton, não em direção à morte, e aí ele vai dizer que você tem que orar por ele. E essa ideia é um tempo aqui verbal que ele vai estar no acusativo. E o acusativo, ele tem uma força de orientação, de resultado, de direcionamento, de vetor. Esse pecado está fazendo com que ele caminhe em direção à morte. Essa é a ideia que ele está trazendo. Você viu? Aí ele usa a expressão aitesei, grego, pedirá. Você pedirá. Pedirá, kai dosen autozoin, e Deus lhe dará vida. Você pedirá, isso é um futuro imperativo implícito. A resposta esperada é interceder. Você vai intercede por ele e Deus dará a vida. É isso que ele está dizendo no texto. E o sujeito implícito é Deus, tá? Ele lhe dará a vida. O Deus aqui é uma zeugma ou um elipse. É controverso isso, mas é uma figura de linguagem, porque o Deus não está implícito no texto. Então, se o pecado não for para a morte, você via ele pecando, interceda e Deus lhe dará a vida. Então, a vida em 1 João, ela é uma categoria teológica, não é só biológica. Não é vida de viver, de ficar respirando. É uma categoria teológica que a gente vai examinar direitinho o que é vida. Então ele vai segue dizendo, há pecado para a morte.
Não acerca disso digo que peça, seria a tradução mais literal. Acerca disso eu digo que não ore. Eu recomendo que não ore. Ou eu não digo que ore por esse. Talvez essa seja a melhor tradução. Se o pecado for para a morte, se ele está caminhando em direção à morte, se ele está pecando com um vetor para a morte, eu não digo a você que ore. É diferente de eu digo que não ore. Não é isso. O texto não diz eu digo que não ore. Não é isso. O texto diz eu não digo que ore. Faz muita diferença no texto. Ou seja, o autor não proíbe explicitamente a oração. Ele não está proibindo você de orar. Ele está não encorajando. Ele está não instruindo ou instruindo você a não interceder. Tipo assim, ele está dizendo, quando o cara está pecando para a morte, eu nem digo que ore. É diferente de eu digo que não ore. Ok, gente, está fixado isso. Pra gente, isso vai fazer muita diferença no texto. Quando alguém está pecando para a morte, eu não digo que ore. Eu nem vou recomendar você orar por ele. É bem diferente, eu vou repisar isso aqui. É bem diferente de dizer eu digo que não ore. Ok? Ele não está proibindo de orar. Ele só não está encorajando a orar. Ele só não está aconselhando a orar. É diferente. Ele vai continuar dizendo: toda injustiça ou toda iniquidade é pecado. Ele evita a leitura de há pecados que nem são pecado. Porque na comunidade joanina tinha gente que falava isso. Tem pecados que está tudo bem pecar. João vai combater essa ideia. Não. Não vem com essa não. Toda iniquidade é pecado. Toda injustiça é pecado. Só que, aí ele vai dizer, todo pecado é pecado, óbvio, mas há pecado que não é para a morte. Há pecado que não é para a morte. O que não quer dizer que não dá prejuízo. O que não quer dizer que não traga em você consequências. Ainda que a consequência não seja morte. Aí ele vai dizer, ele traz um reforço, a distinção. Não é pecado versus não pecado. Porque ele vai dizer, toda iniquidade é pecado, toda injustiça é pecado. Eu não estou dizendo que um é pecado, outro não é pecado. Eu estou dizendo que há pecado que termina em morte e há pecado que não termina em morte. E aí a gente vai analisar daqui a pouco o que é vida e o que é morte, para a linguagem de João, ok? Não é que você pecou e seu carro capota. Não é que você pecou e nessa mesma hora riscou seu nome do livro da vida. Não necessariamente. Vamos lá. Então, um ponto gramatical decisivo. João classifica pelo telos, pelo resultado, pela direção, pelo vetor. Telos no grego, que vai gerar teleologia, sentido. Pecado que vai para a morte. Pecado que conduz, que aponta na direção da morte. Essa é a ideia que o texto vem trazer. O pecado para a morte é isso. O pecado em direção, que vai para, que aponta para, que toma o rumo da morte. É isso que o texto no grego quer dizer. Bom, então, o que vida e morte significam em João? Primeiro passando e depois eu destrincho melhor. Na teologia joanina, vida e morte tem essa ideia. Para definir pecado para morte, você precisa definir morte em João. Então, em 1 João, vida não é apenas batimento cardíaco. Ela é, em primeiro lugar, comunhão com Deus. Ela é, em segundo lugar, permanência. Você vai ver várias vezes João dizendo assim, se permanecerem em Cristo, terão vida. Vós permaneceis em Cristo. A expressão permanecer é uma expressão que ele usa o tempo inteiro. Então, vida em João é comunhão, permanência, verdade, uma verdade acerca de Cristo, ou seja, uma cristologia correta, o entendimento de quem é Cristo. João, por exemplo, um dos poucos lugares no Novo Testamento que vai falar muito sobre os anticristos e o anticristo. Ou seja, entender quem é Jesus, entender ele em carne, palpável, ele usa essa expressão, o Cristo palpável, entender quem ele era, o Cristo homem e Deus. Ele começa a carta, verso 1, João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 1, ele começa falando sobre no princípio, do mesmo jeito que ele começa o Evangelho. Então, aqui identifica muito a pena de João. Então, vida é
comunhão com Deus, permanência no Filho, verdade correta sobre Jesus e um amor que prova a nova realidade. Ele vai falando desse amor que prova, um amor palpável. É João que vai dizer, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. Porque ninguém pode amar um Deus que não vê, se não ama um irmão que vê. Então, o amor é um tema, assim, basal da Epístola de João. Vida está ligado a provar o amor e experimentar ele dentro dessa realidade cristológica. E morte? O que é morte para João? A morte é o oposto disso. Então, permanecer no ódio é morte. Quem odeia é um morto espiritual para João. O tema joanino de morte e vida, morte barra vida, vida barra morte, ele é uma esfera moral e espiritual. Então, comentando sobre comunhão, tive um flash sobre desigrejados. É um tema muito vivo aqui, tá? Dos desigrejados, a gente vai chegar lá. Dentro desse aspecto, quando você rejeita o seu irmão, você rejeitou a Cristo. Isso é forte, João. Aqui na epístola, se você não ama seu irmão, você não ama Deus. Se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. Certo? E aí, rejeitar o seu irmão é rejeitar a Cristo. E rejeitar a Cristo é sinônimo de rejeitar a vida. Morte é isso. É rejeição a Jesus. Rejeição ao corpo de Jesus. Rejeição à igreja de Jesus. Então, pecado para a morte, muito provavelmente vai apontar nessa direção. É o pecado que rompe a esfera da vida. Isso é, rompe a permanência no Filho. Eu vou amadurecer essa... Ainda não estou batendo martelo. Eu vou amadurecer, a gente vai chegar numa expressão muito mais concreta. Mas primeiro, vamos entendendo isso. O pecado para a morte é o pecado que rompe a esfera da vida, rompe a permanência no Filho. O contexto redacional... Por que 1 João existe? Por que ele fez essa carta? O que ele queria com essa carta? Qual era o objetivo de João ao escrever essa primeira carta? A carta responde a uma crise comunitária. Em primeiro lugar, fala sobre e com gente que saiu do grupo, gente que fez cisão, gente que fez rebelião, gente que dividiu a igreja. Isso é um tema muito forte aqui em João. É aqui que ele vai dizer, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Tá? E aqui, gente, entenda, naquela época não tinha denominações, tá? Não é gente que saiu da Assembleia de Deus, não é gente que saiu da Batista, não é gente que saiu da Maranata, não é gente que saiu da Presbiteriana, não é gente que saiu da Adventista, não. É gente que saiu do meio cristão, ok? É gente que deixou a comunhão com os cristãos, que inseriu novas doutrinas ou que saiu para abraçar outras doutrinas. Que dividiu as pessoas por causa disso e que não se reconhece mais como irmão, como membro de uma comunidade cristã. Então não tente aplicar isso para quem saiu da tua igreja e foi para uma outra igreja igualmente séria. Ou até mais séria que a tua. Ok? Isso aí é leviano. E é por isso que muitas vezes as pessoas saem traumatizadas. A carta responde a uma crise comunitária. Em primeiro lugar, gente que saiu do grupo, fez cisão. Gente que disputa sobre quem é Jesus, a natureza de Jesus está em xeque. Pretensões espirituais elevadas, gente que diz não temos pecado. Veja que no capítulo 1 ele vai responder, se eu disser que eu não tenho pecado, eu faço de Deus um mentiroso, eu faço de mim mesmo um mentiroso, sua verdade não habita em mim. Isso é importante, esse é um tema muito forte. É nisto que conhecemos a Deus. E a redefinição sobre amor e ética. É um tema muito forte. Sobretudo o amor entre irmãos. E ele diz expressamente, o nosso amor a Deus é sempre um reflexo do primeiro amor dele por nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É aqui nessa carta que está escrito isso. Que você já ouviu muitas vezes gente pregando louvor. Nós o amamos, ele me amou primeiro. É o primeiro João que vai falar sobre isso. Uma carta riquíssima. Então o autor insiste em alguns critérios, em confessar Jesus corretamente, em permanecer nele, em guardar seus mandamentos, em amar os irmãos. Então isso nos dá um algo provável. Vamos amadurecer ainda mais. Pecado para a morte não é um deslize moral comum, mas um ato oposição que nega o coração da fé e por isso mata a vida no sentido coletivo, no sentido joanino. Mata a vida em comunidade, te tira de uma comunidade. Vamos lá. Hipóteses exegéticas para o pecado para a morte.
A tradição exegética costuma agrupar em alguns caminhos quais são as variáveis que as pessoas costumam atribuir a pecado para a morte. Eu vou te dar os argumentos fortes para cada um. Aliás, todas as lives eu estou fazendo isso. Na hora da exegese, eu estou examinando, quando a gente pergunta o que ao texto, estou dando respostas possíveis. Os desigrejados não estão em comunhão com Deus? Essa é uma pergunta muito sensível, porque há muitos desigrejados que, na verdade, eles só são desigrejados de igrejas institucionais. Mas eles se reúnem em casas, eles têm uma comunidade, eles têm amigos que eles se reúnem, que eles oram em conjunto. Mas eu vou dizer para você, Efésios capítulo 3, verso 10, 11, 12, 13, você vai ver que a igreja é o método de Deus. A igreja não é um método. Você precisa de uma igreja. Ainda que seja uma igreja na sua casa com poucos irmãos. Você precisa de uma igreja. Ainda que seja uma igreja sem placa. Ainda que seja uma igreja sem CNPJ. O que não dá para dizer é, eu sou a igreja. Não, Binho. Você não é a igreja. Eu lhe garanto que você não é. Nós somos a igreja. A igreja é sempre você e mais alguém. Não existe o evangelho do eu sozinho. Se você se desfiliou de uma comunidade e não congrega com ninguém, e não ouve ninguém, e não tem conselho com ninguém, e não se confessa com ninguém, e não abre sua vida com ninguém, e não parte o pão com ninguém, não tem uma vida comunitária, e não ora por ninguém, ninguém ora por você, eu lhe asseguro, você se desligou de Cristo. É isso. A igreja é o método de Deus. Efésios 3,10 vai dizer, e agora pela igreja, agora é pela igreja que Deus opera e manifesta a sua multiforme sabedoria. Ponto. A ideia de João é essa daí. É uma vertente que aponta para uma vida comunitária. E quem se desliga da vida comunitária, quem rejeita a vida comunitária, rejeitou a Cristo, segundo João. E a ideia do pecado para a morte vai apontar nesse sentido. Nós estamos construindo e vamos chegar lá. Pecado para a morte tem algumas hipóteses. Vamos lá. Sempre eu estou trazendo essas hipóteses, as correntes possíveis. A primeira, que algumas pessoas falam, pecado para a morte é pecado que resulta em morte física. E aí, os precedentes bíblicos de morte como disciplina e julgamento, Coré, Datã e Abirão, Ananias e Safira, dentro do povo de Deus, caso no Novo Testamento, pecado grave culmina em morte. A frase Deus lhe dará a vida poderia ser lida como preservação da vida, que a gente vai ver aqui no verso 16. Mas isso tem uma fraqueza muito grande. Esse argumento é falho, porque em 1 João não é o tipo de linguagem que ele vai usar. Em 1 João, vida é fortemente teológica, ligada à vida eterna. Aliás, se você olhar João 17, verso 3, ele vai dizer, a vida eterna é esta. Aliás, verso 5, João 17, 5, a vida eterna é esta, que conheçam aquele a quem o Pai enviou. Vida em João, vida eterna, vida em abundância, sempre ligada a um aspecto qualitativo, teológico, comunitário, de conhecimento e de relacionamento. Então, isso é muito importante. Então, vida eterna, comunhão com Cristo. E o tom do capítulo 5 é assurance, que em grego é vida eterna, muito mais do que saúde física. É uma vida transcendente, é uma vida qualitativa, é uma vida relacional com Deus. Então, assim, seria ferir muito o contexto, acreditar que pecado para a morte aqui é um pecado que faz você cair estatelado no chão. É possível, mas é muito pouco coerente com a linguagem joanina, com o contexto redacional. Segunda linha, pecado para a morte seria apostasia, negação cristológica, o pecado antifilho, anticristo. E é muito forte esse argumento, porque a carta trata intensamente do problema de anticristos e falsos mestres. A confissão correta de Jesus Cristo é uma linha de demarcação aqui. E na teologia joanina, na linguagem de João, não ter o filho é igual a não ter vida. E é uma equação básica do bloco final. E isso encaixa diretamente nos versos 16 e 17, porque há pecados que não são para a morte, quedas de irmãos, que cabem em intercessão e restauração, e há pecados para a morte. Negar o filho, abandonar a verdade, rompe a esfera da vida, e rompe o pacto com a comunidade. Então, para muitos, essa é a leitura mais orgânica com o argumento da carta. Então, pecado para a morte, na terceira linha aqui, a primeira, pecado, morte física, a segunda, apostasia, e a terceira é um
cismatismo endurecido, romper a comunhão, gerar ódio, violência comunitária. Pecado para a morte nessa terceira linha, para mim, ela é junto com o B, uma consequência da outra. É o C que gera o B. É o desligamento comunitário que gera a apostasia contra o filho. Tá bom? A adoção de um falso Jesus, que é um ídolo. Eu acho que essa é mais a consequência, Everton. Porque ele o tempo todo associa muito a questão comunitária, da vida em comum entre as pessoas. Então, tá muito, e ele fala os que saíram do nosso meio, tá muito ao desligamento de alguém de uma comunidade. Tá muito ligado a isso, eu sinto. Então, veja, 1 João liga a morte ao ódio e a ruptura do amor fraterno. A cisão no cenário real, saíram do nosso meio, dado redacional é claro. Em 1 João, o cisma não é apenas sociológico, ele vem junto com um erro sobre Cristo. Então é difícil separar. Então, eu acho que é uma mistura do C com o B. Da ruptura da comunidade, sair da comunidade e apostatei acerca de Cristo. Neguei a fé. Não é só o desigrejado, é o desigrejado que, por ter se decepcionado com a igreja, direciona essa mágoa também para Cristo. É um pecado que conduz à morte. É o pecado para a morte, para mim, por excelência. Então, parece que essa visão, essa linha aqui, é a linha mais coerente com o texto. É um complemento entre C e B, entre o 3 e o 2. O pecado para a morte é postura total, negação mais ruptura mais endurecimento. Isso tem tudo a ver com o contexto de João. Tem gente que estava na igreja. Gente, hoje é dia de culto e muita igreja. Hoje é dia de culto na minha igreja. Eu tô faltando culto na minha igreja. Misericórdia. Não fui pregar hoje também por causa da live, mas a gente está cumprindo aqui. E se alguém não pôde assistir agora, é bom estar na sua igreja, sim. Depois assiste. Ela vai ficar gravada ainda por alguns dias, tá bom? Então, até na Torá existem alguns conceitos sobre pecados de rebelião deliberada que te desligam completamente da comunidade. O Velho Testamento fala de algumas situações sobre isso. Não vou gastar muito tempo com isso porque não parece ser a conexão principal aqui. O pecado para a morte, na leitura mais provável, juntando gramática com teologia, com contexto redacional, eu diria o seguinte: pecado para a morte é o pecado que nega o Filho, ou seja, a verdade sobre o Filho, a verdade sobre Jesus, rompe a permanência nele e, consequentemente, no seu corpo, no corpo de Cristo, endurece a pessoa fora da esfera de vida. Ou seja, é uma trilogia. O pecado para a morte é, para mim, o melhor sentido é a trilogia: negação, ruptura e endurecimento. Ficou claro isso? Negação, ruptura, endurecimento. Ou seja, nega o Filho, rompe a permanência e endurece a pessoa fora da esfera da vida, ou seja, fora do círculo comunitário, típico do cenário dos dissidentes que Paulo ou que João vai chamar de anticristos, combatidos pela carta. Não é apenas o desigrejado, é o desigrejado que não quer mais comungar com ninguém. Não é o cara que saiu da igreja institucional, não é o cara que rompeu com o gospel, não é o cara que está desiludido com as igrejas denominacionais, é o cara que não quer mais congregar com ninguém, nem em sua casa, nem na casa de alguém, que não ora por ninguém, ninguém ora por ele, e que, por conta disso, direciona sua mágoa direto para Jesus Cristo e se endurece. Esse está pecando para a morte. Ok? E aí, é um pecado real, sério, dentro do horizonte da restauração, em que a intercessão pela vida do irmão ainda faz sentido. Esse é o pecado que não é para a morte. Pecado que não é para a morte, gente, não é um pecado que você pode fazer tranquilo. Não é um pecado que está liberado. Pecado para a morte é um pecado sério, que gera consequências, que te afasta da comunhão, que te gera uma culpa e sérios traumas. Pecado é pecado. Toda iniquidade é pecado. Mas ele ainda tem possibilidade de restauração. Ele comporta confissão, ele comporta intercessão e comporta a restauração e reconciliação por Deus. Por isso João explica e encoraja que ore pelo irmão que está em pecado, pelo irmão que adulterou, pelo irmão que se relacionou com uma prostituta, pelo irmão que pagou, que comprou e não pagou, pelo irmão estelionatário, pelo irmão que você está vendo pecado, pelo irmão que você está vendo que está fazendo uma besteira gigantesca. Ore por ele.
É diferente, ele não instrui a interceder naquele caso específico, porque já não é uma queda de dentro, mas o abandono consciente da fonte da vida e o endurecimento. Esse está dizendo, eu não sou mais irmão, eu me desliguei do pacto e da coletividade. Você já não me encare como irmão. Ele mesmo disse isso. Como ele se desliga, João, de novo, não está proibindo de orar. Ele não está dizendo, eu digo que não ore. De novo, ele está dizendo, eu não digo que ore. É diferente. Então tem um detalhe pastoral. João não proíbe oração. Eu estou repetindo isso porque esse é um ponto que o povo bate muito e erra muito. Ele diz, não digo que peça por ele. É diferente de não ore jamais. A exegese pastoral aqui vai dizer, o autor está delimitando o alcance da promessa. Pedir e Deus dará vida. Ele está fazendo uma promessa, está trazendo uma promessa de Deus de que aquele irmão inserido no seio da comunidade receberá vida pela oração da igreja. Ele não está legislando que o crente está proibido de orar por pessoas endurecidas. A própria resposta precisa vir do texto, não de uma construção teológica externa. Eu vou fazer exatamente isso. A ideia aqui é mostrar com argumentos textuais, exemplos explícitos, vida e morte em João e 1 João como categorias teológicas existenciais e não meramente biológicas. A vida em João, se a gente for olhar 1 João 2 e 3, a vida se manifestou e nós a vimos. 1 João capítulo 1, no verso 2 e verso 3, ele está dizendo, a vida se manifestou, nós a vimos, vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Então, vida, em primeiro lugar, é ter comunhão com Deus. Em segundo lugar, vida é permanecer no Filho. Capítulo 2, verso 24 e 25, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se permaneceres no Filho e no Pai, também permanecereis na promessa que ele mesmo fez, a vida eterna. Vida é permanecer no Filho. E vida é ter uma cristologia verdadeira, ter a resposta certa sobre quem é Jesus. 1 João 5, 11 e 12. Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, Deus não tem a vida. Então vida é isso. Vida, rememorando. Vida é ter comunhão com Deus. Vida é permanecer no Filho e no corpo de Cristo. Vida é ter um entendimento correto sobre quem é Cristo. A cristologia verdadeira é saber que é o homem perfeito, o Deus encarnado. Isso para João, ele vai chamar de vida. Morte, ele vai dizer que é ódio, que é ruptura e ausência de amor. Isso é morte. Não é morte física. O que é morte? Em João 3, 14 e 15 ele vai dizer, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Se eu passei para a vida porque amo, quando eu estava na morte é quando eu odeio. A morte em João é um coração cheio de ódio, é ausência de perdão, é ausência de vontade de congregar, é ausência de vontade de ter pessoas por perto. João vai chamar isso de morte. Todo aquele que odeia, verso 15, 1 João 3,15, todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ódio é morte, ódio é homicídio dentro da epístola de João. João fala da passagem da morte para a vida e não após a morte física. Permanecer na morte é estado existencial, é ódio relacional, é ódio cultivado, é ódio incentivado dentro do próprio coração. A conexão direta com o Evangelho de João. Você vai ver no Evangelho de João aqui, em João 17,3, aquilo que eu já mencionei, a vida eterna é essa, é conhecimento, é relacionamento. Então o argumento definitivo aqui, Jesus define vida eterna. Vida eterna aqui não é vida com duração infinita, mas com conhecimento relacional. No grego, ginosko, conhecimento de quem ele é. E aí o argumento é vida eterna, relação viva com Deus em Cristo. Morte, ausência dessa relação. E a relação com Deus em Cristo, João vai dizer o que é. Quem não ama o seu irmão que vê, também não ama a Cristo que não vê. Ponto. A morte é cultivar ódio, se afastar e se desligar de um ambiente comunitário. E não querer mais nenhum ambiente. Não é mudar de igreja.
Não é sair da Assembleia para Batista, da Maranata Presbiteriana, da Presbiteriana para... Não é isso. Ódio é não querer mais congregar e dividir sua vida com ninguém. Isso é ódio. E isso João vai chamar de morte. 1 João vai trazer esse conceito de morte, de vida, como comunhão, permanência e verdade cristológica. Isso vai culminar no amor. E a morte como ruptura, não permanência, negação do filho, que culmina no ódio. Então, mais uma vez, dando um conceito ainda mais amadurecido. Pecado para a morte não é um pecado mais grave, é intensidade. Vamos lá, eu creio em pecadinho e pecadão, tá? Tem gente, existe pecadinho, pecadão? Existe sim. Claro que existe. Tem diversas... Provérbios vai falar, há 6 coisas que o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina. Gente, vai falar claramente. Jesus fala de pecado mais grave cometeu aquele que me entregou. Jesus afirma em João 19:11 que Judas Iscariotes tinha um pecado maior do que o próprio Pilatos. Sim, é possível ter pecados maiores e pecados menores. Jesus fala de pecados perdoáveis e pecado imperdoável, como a blasfêmia com o Espírito Santo. Existem pecadinhos e pecadões, sim. Mas aqui em 1 João, ele não está falando de um pecado mais grave em intensidade, mas é um pecado que vai em outra dimensão, porque ele tem um vetor diferente. Ele é diferente em natureza, porque é o pecado que rompe com a própria fonte da vida. Tá vendo? Pecadão é não ser Bahia, isso é um pecadão. Eu concordo com você. Olha só. Então, isso explica porque João incentiva a intercessão por irmãos que estão em pecado, mas o pecado não em direção à morte. Porque ele pecou, mas ele ainda continua sendo seu irmão. Ele continua sendo pessoa da comunidade, ele continua carente das orações daqueles a quem ele reconhece como irmãos. Ele continua ali, do seu lado, confessando. Mas o outro, que cometeu um pecado para a morte, ele negou, ele se endureceu, ele já não se sente sensível ao perdão. E ele se desligou da comunidade. Ele já não membra com você e já não é irmão em Cristo. Ele se desliga do corpo. Portanto, ele já não está ligado à fonte da vida. Ele saiu da esfera da vida. Então, segura mais outra frase de efeito, frase síntese aqui. Em João, vida não é algo que se perde por errar, mas algo que se abandona quando se rompe com o Filho de Deus e com seu corpo. Vou repetir. Em João, a vida não é algo que se perde por errar. Pequei, perdi vida. Não necessariamente. Mas é algo que se abandona voluntariamente quando se rompe com o Filho de Deus e com seu corpo. Então, João não escreve uma carta sobre pecado. Embora o nosso olho vá direto para isso. João escreve uma carta sobre vida. João escreve... o vídeo no Instagram pausou porque a bateria ficou fraca, mas tá rolando aqui. Voltei. Então, de novo, João não escreve uma carta sobre pecado. João escreve uma carta sobre vida. Isso é decisivo. Vocabulário dominante da carta não é culpa, transgressão e punição. O vocabulário dominante é vida, permanecer, conhecer, amar, verdade. São essas palavras que guiam, que norteiam e que são o tempo todo repetidas em João. João não fica perdendo muito tempo com pecado, com desligamento, com punição, transgressão. Não! O que João gasta tempo é falando de vida, falando de permanecer, de conhecer, de amar e sobre a verdade. Portanto, quando João fala em pecado para a morte, ele não muda de assunto. Ele está tratando de ameaças à vida e não apenas de erros morais. Então, saiba disso. Uma última coisa que eu quero falar aqui na exegese é para pecado, porque toda iniquidade é pecado, sim. E aí? Pecado, amartia, uma categoria relacional. O pecado a gente já falou. Ele relativiza a ideia de pecado isolado. Ele vai tratar sempre o pecado como algo amplo. E aí ele vai dizer, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, João 1,7. João 1,8, se dissermos que não temos pecado, não é um pecadinho, é pecado de uma forma ampla. 1 João 3,5, nele não há pecado de forma ampla.
Aqui o pecado ele não é uma lista de atos, mas uma condição. O pecado é uma condição que afeta a comunhão. João pensa pecado como uma esfera, não como um inventário, uma coleção de condutas. Tá? O pecado é algo real, mas é tratável. A iniquidade, ela ganha uma outra dimensão. É uma categoria mais profunda. E aí, ele vai usar, por exemplo, no texto que a gente leu, 1 João 5,7, toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Aqui ele vai trazer explicitamente um outro conceito. Não é apenas um ato errado. Ele significa injustiça, distorção da ordem, negação do que é reto. Aqui ele foca em conduta. O que ele vai chamar de conduta pecaminosa é iniquidade. Pecado é uma condição, é um espectro amplo. Iniquidade é algo específico. É uma injustiça, um ato de distorção de ordem, é uma negação daquilo que é reto. É um termo relacional comunitário e não é apenas moral, é sempre algo que normalmente fere outro ou fere a comunhão de uma forma geral. Então João vai dizer que toda iniquidade é pecado. Ele não está dizendo que só alguns pecados são pecado de verdade. Não. Toda iniquidade, todo ato é pecado. Porém, existem pecados que são para a morte. Existem condições que são para a morte, que conduzem à morte. Ok? Então, essa é a ideia. E aqui a gente caminha para um cenário mais para responder a terceira pergunta. E antes eu vou fazer uma síntese da exegese. A síntese da segunda pergunta é: em João, pecado é algo real e sério. Mas iniquidade aponta para uma distorção mais profunda da relação. O pecado para a morte não é um erro isolado, mas é a postura de quem rompe com o filho, onde está a vida e onde está o seu corpo. Pecado para a morte é o rompimento com Cristo e com o seu corpo. Pecado é não quero mais ser membro do corpo de Cristo. Ponto. Pecado para a morte, há toda evidência, é isso. É sobre ele que João vai dizer: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Uma frase de efeito, mais uma vez: todo pecado é injustiça, mas só é para a morte o pecado que rejeita a própria vida e a vida comunitária. Todo pecado é injustiça, mas só é para a morte o pecado que rejeita a própria vida e a vida comunitária. Avançando para a terceira pergunta, que a gente já vai terminando. O porquê, a hermenêutica, o sentido da teleologia. Por que João incluiu isso no seu discurso? Para proteger a comunidade de dois erros. O primeiro erro, de que o que ele quis resguardar. Por que ele escreveu o que ele escreveu? Qual é o valor moral, perene, eterno que a gente pode aplicar em qualquer tempo e espaço? A ideia de que todo pecado é igual, então tanto faz. O relativismo. De que, tem pecado que não tem problema aqui, não. Não, ele está dizendo, tem pecados mais graves. E aí, a ideia também do outro extremo, do desespero. De qualquer pecado me condena para sempre. Essa é uma ideia errada também. De que pequei e não tenho mais... Não, se você pecou, meu amigo, se você errou, se você cometeu um ato falho, se você cometeu um adultério, se você cometeu algo que você se envergonha, meu querido, a comunidade vai orar por você. Se você errou, se você cometeu um ato grave, mas você ainda ama Cristo, mas você não quer desistir dele, meu irmão, minha irmã, a comunidade, os irmãos vão orar por você e Deus vai te dar vida, Deus vai te dar recomeço, Deus vai te dar reconciliação. João está dando esse recado. Agora, se você errou e quer insistir no erro e não quer mais oração de ninguém, não quer mais orar com ninguém e não quer mais dividir a vida com ninguém, e por causa disso você se endurece e vai rejeitar a Cristo também, desculpa, João entende que nem vale a pena orar por você. É diferente. Então ele vai ensinar discernimento. Há pecado a ser tratado com intercessão e restauração, mas há posturas que rejeitam a própria fonte da vida. A teleologia do texto é manter a igreja segura na vida, sóbria diante do pecado e lúcida diante da falsidade endurecida. É preciso estar seguro em Cristo e a igreja estar com essa posição. É preciso a igreja estar sóbria diante do pecado, das gravidades da necessidade de restauração. Mas é preciso a igreja também estar lúcida para entender que tem gente que não
quer mais a vida em Cristo. Tem gente que rejeitou finalmente e se endureceu. E para eles, em algum momento, a gente vai ter que deixar de orar. Porque ele optou por se desligar. Porque ele optou em, eu não quero mais. E em algum momento a gente vai ter que respeitar essa escolha dele. Então João não está proibindo de orar. João está dizendo, eu não vou nem dizer que ore. Esse é o conteúdo. Para quem esse texto fala? A quarta pergunta. Um envolvimento com o texto, uma aplicação que podemos fazer. Esse texto fala com pessoas com culpa ansiosa. Você perguntando a si mesmo, movido pelo medo. Será que eu cometi esse pecado para a morte? Será que não tem mais perdão para mim? Segundo lugar, esse texto fala com líderes cuidando de disciplina e restauração. Não desista daquele que quer uma segunda chance. Não desista daquele que pecou, que errou, mas ele continua ali buscando. Ele continua ali arrependido. Ele continua ali querendo. Ele não saiu da comunidade. Ele continua a responsabilidade sua. Não apenas líder, você que é membro. Não desista dessa pessoa. Em terceiro, esse texto fala para igrejas que estão em crise por falso ensino. Ou pessoas que estão em crise por causa de um ensino manipulador, que fez você se desligar da ideia de que Deus ainda te ama. Esse texto fala para comunidades onde o cristianismo vira opinião e Jesus vira detalhe, que não tem uma ideia fixa e bem firmada sobre quem é Cristo. Uma aplicação-chave. O alvo do texto não é te colocar em paranoia moral. O foco da epístola não é morte, é vida. É te ensinar a distinguir queda de abandono e a praticar intercessão com discernimento. Por último, como comunicar isso? Como verter em discurso? Um título e uma frase de efeito para essa comunicação é: quando o pecado fere e quando o pecado mata. Todo pecado fere, mas às vezes o pecado mata. O pecado cometido e que te mantém dentro da comunidade, te mantém ligado à vida, é um pecado que fere, que gera prejuízo, que gera culpa. Mas o pecado que faz você voluntariamente se expulsar da comunidade cristã, do corpo de Cristo e, consequentemente, se endurecer em relação a Cristo, esse é um pecado que mata. Os movimentos possíveis aqui é a comunidade que ora pelo irmão. A vida é um bem comunitário. A vida é um bem comunitário. A vida do outro irmão importa para você. A vida de alguém que está caindo ou de alguém que está definhando é motivo para você perder o sono e orar por ele. O pecado que não desemboca em morte é sempre um pecado restaurável. O pecado que não gera desligamento é um pecado restaurável e é dever do cristão orar por ele. 3. O pecado que vai para a morte rompe com o filho. Precisamos respeitar aqueles que optam pela morte. Infelizmente, algumas vidas vão se perder. É lamentável, é triste. O que se perde não é aquele que deixou sua denominação, não é aquele que saiu da sua igreja. O que se perde é aquele que rompe com o pacto do corpo de Cristo. Esse é o que se perde. Esse é o que pecou para a morte. A segurança, toda injustiça é pecado, mas nem toda queda é morte. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu engano a mim mesmo, eu minto para Deus. É como João inicia sua carta no capítulo 1. A ideia é de que toda injustiça, toda iniquidade é pecado. Mas nem toda queda é morte. E o convite final que você pode fazer para aqueles que você comunica esse texto e que o Espírito Santo nos faz por meio desse texto é um convite final. Permaneçam no Filho. E, consequentemente, permaneçam na igreja de Cristo. Congregando em sua casa, na casa de alguém, numa igreja uma igreja CNPJ, uma igreja sem CNPJ, uma igreja formada por irmãos aliançados, buscando a Cristo com um único propósito. Permaneça na igreja de Cristo, porque nela está a vida. A última frase que eu deixo para encerrar é: o pecado para a morte não é um tropeço, é uma ruptura com a fonte da vida. Assim a gente encerra. E eu quero saber, e aí? Conseguiram entender? Gostaram da aula? Ficou claro? Discordam? Por favor, me deem esse feedback, me expliquem o que isso significou para vocês, o que vocês acharam, como vocês sentiram,
qual é a reação e o que vocês acharam de tudo isso. Acho que é bem importante esse feedback, essa sensação que vocês passam. É importante vocês dialogarem para a gente saber efetivamente como vocês estão absorvendo e está fazendo sentido. A gente faz sempre essa caminhada, esse diagnóstico, esse passo a passo para não entregar respostinhas prontas. E muitas vezes para te confrontar, para rebater suas primeiras impressões. Então, se você puder, passa esse feedback e veja aí o que você achou. Fez sentido para você? Você conseguiu absorver? Você conseguiu entender? Foi esclarecedor para você? A que conclusão você chega sobre pecado para a morte? Dei várias vezes conclusões e fui amadurecendo o conceito até chegar aqui. Então, eu me despeço de vocês.